Olá, eu sou a Noemi Jaffe, escritora e também uma das coordenadoras da Escrevedeira. Hoje eu estou aqui para apresentar uma conversa que aconteceu recentemente lá na Casa da Escrevedeira sobre inteligência artificial e os poderes da escrita. E da conversa participam o Christian Schwartz, que é tradutor, professor na Universidade do Paraná, ensaísta e também já escreveu sobre inteligência artificial. E o Joca Terron, escritor, que recentemente fez uma entrevista com o ChatGPT, esse programa que está dando o que falar sobre inteligência artificial. E os dois, tanto o Christian Schwartz como o Joca, têm cursos começando na Escrevedeira no dia 1º de março. O Joca vai dar um curso sobre a arte e o desastre do romance, é uma oficina longa, e o Christian vai dar um curso sobre ficção literária e pensamento político. Na conversa que vai acontecer, que vocês estão prestes a assistir, eles falam tanto sobre as limitações como sobre as vantagens do ChatGPT, como que a gente pode usar para nosso benefício e não só ficar assustado com o que ele pode fazer. É isso, gente. Boa conversa. A ideia dessa conversa, eu acho que eu resumiria, talvez num subtítulo que foi dado a ela, os poderes da escrita, né? Eu acho que a gente aqui tem uma oportunidade de avaliar tanto essa coisa, esse poder um pouco desconhecido, né, da escrita automática. Eu trabalho com tradução, o Joca também, e isso já vem há algum tempo mexendo com essa área de tradução. Mas agora parece que tem novidade, né? Tem novidade aí no horizonte. Então, acho que tem um pouco o poder desses robôs que escrevem, né? Parece que autonomamente, ou quase isso. Mas tem o outro sentido, poder da palavra, né? Que é, na verdade, acredito que a razão de muita gente estar aqui é a nossa razão de viver, acredito, para quem trabalha diretamente com isso, para quem escreve. Para qualquer leitor também, na verdade, né? Então, o poder da palavra, acho que também é alguma outra coisa que está em jogo aqui nessa conversa de hoje. Eu pensei na seguinte dinâmica: eu vou pedir para o Joca começar falando a partir de uma provocação que eu vou fazer para ele, e a gente então vai levando o papo mais ou menos livremente. E como a Noemi já disse, vocês têm o chat aí para fazer as intervenções de vocês, para fazer perguntas. Eu vou procurar ficar atento ao que está acontecendo no chat para poder comentar o que vocês estão dizendo, repassar eventuais perguntas para o Joca, responder aquelas que sejam direcionadas a mim. E assim a gente conduz aí mais ou menos essa hora de conversa sobre esses temas. E eu queria, por último, dizer o seguinte: depois a gente volta a falar dos cursos também e tal, mais para o final. Mas eu queria dizer o seguinte: eu me coloco muito humildemente diante dessas ferramentas novas. Acredito que o Joca aqui também seja um curioso, um usuário, né? É bom dizer de imediato que a gente não é especialista, a gente não tem especialidade técnica do que acontece ali. Então, a gente vai procurar tornar essa conversa o que ela deve ser num ambiente aqui, né, de escola de escrita, que é sobre escrever, sobre as possibilidades da escrita, os poderes da escrita, enfim, mas sem entrar em meandros muito técnicos. Como a Noemi já falou, o Joca teve uma belíssima sacada, uma ideia muito interessante, que foi testar essa ferramenta, né, que vem causando frisson aí desde novembro, mais ou menos, que é o ChatGPT, entrevistando esse robô justamente sobre questões de escrita, né? O texto foi publicado há poucos dias na Folha de São Paulo. E assim, acho que a gente podia começar a conversa, né, Joca? Um prazer estar aqui conversando contigo. Um relato aí teu do que foi essa experiência, o que te motivou a sugerir à Folha de São Paulo essa entrevista com o robô ChatGPT, e digamos, que lições você aprendeu da experiência de bater papo com uma máquina de escrever, uma máquina de falar. Muito bem. Bem, boa noite. Pena, né, Christian? Eu
estaria aí ao teu lado, mas a chuva aqui em São Paulo hoje foi intensa o dia todo e seria muito difícil chegar lá na Vila Madalena. Eu estou aqui no centro da cidade. E, bem, o que que eu... Eu não sei, assim... Eu vi o meu amigo João Paulo Cuenca, o Cuenca, um escritor, né, bastante conhecido, provavelmente todos conheçam. O Cuenca começou a fazer uma experiência de escrita de um romance que ele começou a divulgar numa plataforma aí. Não me lembro se é no Medium ou coisa assim. E ele publicou a primeira interação com... Acredito, no Substack, ele tem uma newsletter. Substack, E aí ele publicou a primeira interação que ele teve com o ChatGPT, e eu imediatamente acessei, porque eu tinha uma conta, eu já tinha um login no OpenAI, que é a plataforma que liberou o uso dessas inteligências artificiais, e eu já estava usando aquele usado para ilustração digital. Eu vim experimentando com essa inteligência artificial de ilustração, de desenho, desde, sei lá, uns 6 meses, mais ou menos. Que foi quando eu consegui obter a inscrição. E como eu tinha o login, eu acessei imediatamente e comecei a conversar, sabe, Christian? Mas eu não me preparei assim para... Não escrevi um roteiro anterior para propor ideias ou discutir ou, sei lá, tomar um caminho qualquer nesse diálogo com a inteligência artificial, que eu não sei se vocês conhecem, mas primeiro, ela é de uso gratuito, né, aberto. Ela foi liberada em novembro. Ela funciona através de diálogo, portanto, você tem que conversar com ela, propor, fornecer informação para que o diálogo siga adiante. E, bem, eu comecei tateando e fui percebendo que a máquina... Me interessava falar com a máquina a respeito, a partir de um ponto que é o da intermediação mecânica da escrita. Ou seja, é possível assim a gente entender que exista, paralelamente, talvez, ao surgimento da cibernética, uma espécie de história da tecnologia dedicada à escrita. E nessa interação com o chat GPT, ou chat PQP, né, como alguém batizou num meme aí, dia desses, eu comecei a perceber que havia pontos de toque assim, entre alguns procedimentos de escrita surgidos durante as vanguardas do início do século XX, e também o surgimento ou a incorporação da mecânica no ato da escrita, que também aconteceu quase simultaneamente com o surgimento das vanguardas, né? Já que a máquina de datilografar, por exemplo, surge no final do século XIX, e as escolas de vanguarda do século XX, elas surgem ali na virada do século XIX para o século XX. Bem, eu comecei a pensar a partir desse ponto, e o diálogo foi se estabelecendo a partir daí, né? Imediatamente eu ofereci para o jornal, para a Folha. Não, minto. Eu já tinha feito um teste ou outro, assim, e a Folha me propôs escrever sobre o assunto. Também foi uma coincidência. Abri o arquivo, comecei a mexer, recebi um convite para escrever um artigo sobre. Só que o ponto de vista da pauta era outro. Eles queriam que eu fizesse testes para verificar a capacidade de escrita da inteligência artificial. Me lembro que o Marco Rodrigo Almeida, que é o editor da Ilustríssima, falou, poxa, sob
de alguém que pediu para que ela escrevesse um soneto em dodecassílabos sobre o pum, sabe? Então, eles queriam uma pauta talvez engraçada ou que explorasse mais essa capacidade de arremedo, de imitação que a máquina, que a inteligência artificial tem. Bem, seguindo originalmente a pauta, eu fiz um monte de brincadeira assim desse tipo com ela. No entanto, eu comecei a enveredar pelos procedimentos de escrita, né? A partir de algumas ideias assim que me interessavam, como, por exemplo, a colagem, usada durante o modernismo todo, né? A colagem como um método de escrita ou de composição. Depois, alguns procedimentos do LIPO, né? Que é o Laboratório de Escrita Potencial, um grupo majoritariamente composto por escritores franceses e criado pelo Raymond Queneau e pelo Georges Perec, Ítalo Calvino, Harry Matthews e outros, que é um grupo que criava exercícios de restrição para a escrita de textos. Aí eu propus esse tipo de exercício, a partir de coisas do LIPO, a partir de coisas do cut-up, que é uma técnica que o William Burroughs desenvolveu com o Brian Giesing, que é um artista visual britânico, isso lá nos anos 50, e fui brincando com isso. Só que, à medida que esses exercícios evoluíram, e eu fiz alguns, eu comecei a perceber a hesitação da máquina e a limitação dela. Por exemplo, dou um exemplo. Eu pedi para que ela explicasse o método de restrição do LIPO a partir de um romance, o romance mais conhecido do Perec, criado com os métodos de restrição do LIPO, que é o sumiço, né? A desaparição, traduzido aqui no Brasil pelo Zéferi, publicado pela editora Autêntica, lá de Minas Gerais. Bem, o Sumiço é um romance do Perec, que é um romance policial, em tese, né? Que conta uma história policial aparentemente convencional, mas que, no entanto, trata do sumiço da letra E, porque o romance não traz nenhuma palavra que contenha a letra E, que é a vogal mais comum da língua francesa. Bem, esse romance ele foi publicado no começo dos anos 70 e grande parte da crítica não percebeu que o sumiço a que se referia o título era justamente a letra E. Não havia palavras com a letra E no romance, né? Bem, aí eu pedi para a ChatGPT que explicasse qual era esse procedimento do Perec e que escrevesse um texto, um primeiro parágrafo, explicando o procedimento sem usar palavras com a letra E, ou seja, explicar o procedimento e ao mesmo tempo usando o procedimento de restrição criado por Perec para escrever esse romance. E ela, o que ela fez? Ela escreveu a explicação, porém com palavras com a letra E. Aí eu fiz ver, né? Falei, olha, não é isso. As palavras que você usou contêm a letra E. Você poderia repetir novamente o exercício com palavras que não tenham a letra E. Ela repetiu o mesmo parágrafo explicando e apenas retirou a palavra E das palavras que continham a letra E. E eu falei, olha, minha filha, não é assim. Não é isso. Acho que você não entendeu a ideia. Você tem que escrever, traduzir essa mesma ideia exposta nesse parágrafo, porém se apoiando em palavras que não contenham a letra E. E aí ela travou, ela disse, olha, não sou capaz de fazer isso. Pois bem, depois disso eu fiz um cut-up, o cut-up é uma prática criada pelo Brian Giesing, que é um artista visual britânico, e que o William Burroughs, escritor vinculado à geração Beat nos Estados Unidos, mas que não tem nada a ver com a geração Beat, era um escritor extremamente cerebral e um investigador da ciência e do seu tempo. O Burroughs se apropriou
dessa coisa, desse método, que basicamente era o seguinte, era colocar 2 textos de autores conhecidos, né? Por exemplo, um texto de Shakespeare ou texto de Rimbaud, um do lado do outro, dobrar esse texto e aproximar, e a partir dessa continuidade estabelecer um novo texto, um terceiro texto a partir dessa mescla originada nessas 2 composições, né, originais. Isso gerava um terceiro texto. Bem, o Burroughs escreveu muitos romances assim, a partir desse método. Evidentemente, esse método assim como o ChatGPT, ele funciona como um ponto de partida, né? O Burroughs fazia essa colagem, a partir da colagem ele reescrevia aquilo e criava uma nova coisa, não facilmente identificável. Essas origens, portanto, o fragmento de Rimbaud de Shakespeare se perdiam nessa terceira existência do texto. Ela fez algo assim, atendendo o meu pedido. No entanto, o resultado é bastante sofrível. Eu pedi uma mistura de Shakespeare com Rimbaud e ela me deu uma letra do Raul Seixas escrita pelo Paulo Coelho. Basicamente é isso, assim, o resultado. Uma letra com alguns topos, assim, algumas verdades características ou ideias ou temas características de um certo tipo de poesia marginal, bastante convencional e batida. Ou seja, nada a ver com o Shakespeare e muito menos com o Rimbaud. E nisso eu percebi que esse tipo de exercício ia gerar um texto bastante sofrível, assim, que eu não gostaria de fazer ou assinar, sabe, Christian? Uhum. E daí eu repropus a Folha que eu fizesse uma entrevista com ela. Uma entrevista a partir de um ponto de vista que vinculasse uma espécie de história tecnológica da escrita com e os pontos de toque ou de contato dessa história, suposta história tecnológica da escrita, com os procedimentos da vanguarda. E por que isso me interessa? Assim? Por que me interessou? Primeiro porque acho que os procedimentos que as vanguardas literárias do século XX criaram surgiram para, de alguma maneira, talvez de uma forma vigorosa, colocar um ponto final no longo domínio estético que o romantismo inaugurou na história das artes e que prevalecia ainda com grande força na produção literária, na criação literária, né? No sentido de que os procedimentos de vanguarda me parece que são uma tentativa de eliminar a figura do eu lírico ou a figura ou o arcabouço psicológico dos escritores, de certa forma fazer com que eles não dependam de ideias românticas cujo prazo de validade já estava bem vencido ali no início do século XX, como, por exemplo, a ideia de inspiração ou a ideia de exploração da experiência, né? Então, eram tentativas, de alguma maneira, de se criar textos a partir de outro ponto, no influxo, talvez, certamente, da psicanálise, né? Como os surrealistas procuraram explorar o inconsciente, ou então de processos mecânicos mesmo, como a colagem, ou como o objeto V, né? Ou é o objeto encontrado, a coisa encontrada, e uma série de outros motivos assim usados para retirar a criação literária, que me parece talvez ainda seja a mais conservadora das artes clássicas, né? Que ainda não evoluiu assim em termos práticos e principalmente também não evoluiu em termos práticos no sentido da produção coletiva. Então, esse foi o meu ponto de vista. Eu propus a Folha, eles toparam, falei, vamos mudar a pauta, e aí foi.
Mas eu sei, Christian, que você também antes publicou textos, né, anteriores a esse que eu publiquei. Esse que eu publiquei saiu há 2 semanas, 1 semana e pouco. E Christian publicou textos, primeiro um texto incrível, um ensaio publicado numa revista acadêmica, eu acho, sobre a experiência dele de tradução do Frankenstein, da Mary Shelley, e reflexões sobre a máquinas, o processo de se tornar máquina, talvez, ou maquinal, o processo de escrita, ou as reações humanas diante da máquina. Eu não sei, eu não saberia definir ou reduzir bem, mas isso, sem dúvida nenhuma, tendo o processo o trabalho de tradução, o trabalho de tradutor dele como foco dessa reflexão que ele publicou nesse texto. Eu queria que você falasse um pouco sobre como, Christian, por exemplo, bem, o ChatGPT é uma máquina, uma inteligência artificial que funciona através de diálogos, que serve para a gente escrever textos. E é uma novidade porque tem coisas como a velocidade da escrita, a capacidade de você, a possibilidade de você, em vez de fazer, por exemplo, o seu trabalho de pesquisa usando ferramentas como o Google, que já é uma novidade, né, gente? A gente não pode esquecer que o Google tem pouquíssimo tempo de vida, como a gente o conhece, mas de forma muito mais rápida e complexa. No entanto, acho que a tradução, né, Christian, tem servido há mais tempo, talvez, como o uso do algoritmo na tradução de textos tem gerado ferramentas úteis que têm sido utilizadas não só por tradutores profissionais ou tradutores literários, mas que têm sido usados por todos nós, né? Quem é aqui que não usa o Google Translate, o tradutor do Google, com alguma frequência? Você podia falar um pouco sobre isso? Certamente. Aliás, deixa eu dar um aviso aqui que já estão aparecendo no chat algumas perguntas e considerações, e a primeira que veio aqui: que dia saiu o texto do Joca? A Jerusa já fez a gentileza de responder, que foi no dia 24 de janeiro, agora, a data de publicação. Mas eu queria dizer que quando a gente subir no YouTube essa conversa, eu combinei com o pessoal da escola que a gente vai colocar links e referências a tudo que a gente falar aqui, inclusive esses meus textos, aquilo que tiver disponível online e outras referências, e a gente coloca na descrição do vídeo, que aí, quando vocês voltarem à conversa, vocês podem acessar os textos, né? Sobre o que você me pergunta, Joca, esse comentário que você faz sobre a tradução, é engraçado, porque talvez, para quem não trabalhe diretamente com isso, a coisa tenha passado assim, quase que naturalmente, né? Pareceu uma evolução natural. Legal, o Google Translate está fazendo a coisa cada vez melhor e tal. Mas, em relação a experimentos anteriores de tradução por máquina, houve um salto qualitativo, né? Houve uma mudança de perspectiva mesmo. Um assunto que eu gosto muito de falar e eventualmente escrever, fiz alguns ensaios a respeito. Tem coisa que saiu na Folha, tem coisa que saiu em revista acadêmica ou no jornal do qual eu colaboro, você também, de vez em quando, que é o Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná, um jornalzinho que traz assim sempre textos, né, instigantes. E sempre que eu pude, ao longo dos últimos 10 anos, aliar a minha prática de tradução a reflexões sobre para onde vai essa atividade, né, esse tipo de escrita que é a tradução, eu fiz. E o que eu percebi foi, realmente, estudando isso, que houve uma mudança qualitativa, né? Claramente, a ideia de que você, alimentando uma máquina com 2 sistemas fechados de língua, né? Então, a gramática mais o vocabulário, o dicionário, né? E tentando fazer a máquina compor, né? Achar encaixes, né, entre uma língua e outra, procurando justamente esses pares, né, de sintaxe e de semântica em 2 corpos de gramática e dicionário, e não de textos reais, né, apenas aquelas ferramentas soltas, como se fosse das 2 caixas de ferramentas das 2 línguas. Isso não funcionava bem, né? Isso
enfim, não deu certo, foram as primeiras tentativas. Quando começou a se pensar o texto, né, não mais como os sistemas, 2 sistemas de língua, né, que se encontram, mas como textos já existentes em algum lugar, e aí o acesso imediato a uma quantidade, a um repositório imenso de textos já escritos por humanos, evidentemente, né, na web. Quando isso se tornou acessível assim facilmente, o que os novos tradutores automatizados fizeram? Passaram a tentar encontrar as equivalências por partes, pedaços, até frases inteiras, eventualmente, mas não mais tentando montar do zero cada frase, né, ou cada fragmento de texto. Ou seja, se a gente for pensar lá na Lang e na Parole, né, do Saussure, era mais ou menos isso. Então, em vez de partir da Lang, que era uma coisa abstrata, são 2 sistemas abstratos de língua, a gente vai direto para o que foi feito desses 2 sistemas abstratos por usuários reais dessas línguas, né? Como isso se encontra digitado, digamos assim, na web, né? E muitas vezes já são textos traduzidos previamente. Imagina que você tem imensos repositórios da ONU, né, que são textos em, sei lá, em todas as línguas oficiais. Serviços de notícias como a BBC publicam as mesmas notícias em várias línguas. Então, efetivamente, você tem textos, ocorrências textuais sobre as mesmas coisas, né, e que você pode, usando um sistema que foi chamado de redes neurais, né, uma referência à maneira como os nossos cérebros funcionam, você consegue associar com muito mais precisão, né, os significados das coisas e aí construir textos muito melhores, né? Inclusive do ponto de vista da sintaxe, que era sempre um problema, né? Quem usou o Google Translate há muito tempo, ou começou com as máquinas mais antigas, sabe que ele dificilmente acertava a sintaxe de uma frase, era tudo meio arrevezado, meio fora de lugar. Como ele está trabalhando com fragmentos ou frases inteiras escritas por usuários reais das línguas, ele não tem mais esse problema. Mas, eventualmente, ele erra o contexto do uso, né? Então, essa para mim, é a grande questão atual. O que me impressiona muitíssimo nessas novas ferramentas, no ChatGPT e em uma outra, da qual até eu gostaria de falar daqui a pouco, que eu descobri nessa semana, é que o contexto, se antes, né, a sintaxe era um problema e deixou de ser, agora parece que o contexto também deixou de ser um problema fundamental, assim, né? O Google já vinha acertando coisas que antes eram um problema de contexto. Então, por exemplo, traduzir um nome próprio, né? Sei lá, o Mr. Fish aparecia no texto que você estava traduzindo, ele ia lá e não tinha dúvida, tascava um senhor peixe, né? Então, se tinha algum nome próprio que era também uma palavra, ele acabava traduzindo porque ele não entendia que era um nome próprio. Isso foi facilmente resolvido. Mas problema de contexto é realmente o grande, é o graal assim desse tipo de ferramenta, né? E o que me impressionou nos testes que eu fiz e nos testes que eu vi serem feitos com o ChatGPT, é que ele parece transitar bem, ele parece entender, né? A não ser quando você prepara algum tipo de armadilha ou quando você tenta colocá-lo num beco sem saída, né? É que ele trava, como você diz, né? Mas no geral ele faz um uso medíocre, mediano, né? Medíocre no sentido de mediano da língua, né? Do português, inclusive, para responder questões com relativa coerência, digamos assim, né? Não é algo que tenha... E eu acho que tenha problemas assim, fundamentais de contexto. E eu acho que o que pode ser o grande segredo, né, do bom uso dessa ferramenta, quer dizer, sempre tem alguém que vai ter uma ideia maligna, né, também, como diz a Noemi. Mas, assim, aquilo que é chamado tecnicamente de prompt, né, que é justamente a pergunta que você faz, a provocação que você faz à máquina, né, ela é mais importante do que qualquer coisa ali, né? É você que conduz, basicamente. Quer dizer, se você quiser confundir a máquina, os seus prompts, você faz isso. Se você quiser aperfeiçoar as respostas para os seus prompts, você faz isso também, né?
A minha dúvida é se esse aperfeiçoamento, essa condução, ela tem alguma chance de te surpreender, justamente. Porque se você está pedindo para ela fazer coisas que ela consegue fazer cada vez melhor, ela nunca vai te levar para outro lugar. E aí, textos criativos, aquilo que a gente luta tanto para fazer, escrever, o texto que leva o leitor para um outro lugar, ela não é capaz de fazer, né? Eu vi essa é uma outra referência que a gente pode deixar depois lá no vídeo. Eu li uma coluna daquele especialista em tecnologia da Folha de São Paulo, Ronaldo Lemos, né, que é um cara que lida com marco civil de internet também, enfim, um cara que está sempre sabendo das coisas antes de todo mundo, parece. E ele dizia justamente da necessidade que a máquina tem que você a provoque da maneira certa. Quer dizer, a tua inteligência humana, né, é que consegue tirar o melhor da inteligência artificial. Tanto que ele falava isso no seguinte contexto: tem muito professor preocupado, porque agora qual é o sentido de pedir um ensaio, um texto acadêmico, um ensaio para alguém, se a máquina vai escrever, né? E ele disse o seguinte: eu resolvi o problema pedindo que os meus alunos me mandem o texto final da máquina, não assim, que não é nem que pode, não, se quiser pode usar, não, tem que usar o ChatGPT para escrever o trabalho, e só que junto do texto final me mande como é que você chegou a ele, ou seja, todas as perguntas que você fez para o ChatGPT para ele chegar àquele resultado. Então, eu estou avaliando se você sabe, se a tua inteligência, a tua compreensão do tema é tão boa que você consegue tirar o melhor da inteligência artificial, né? Ô, Christian, tem uma... Desculpa te interromper, mas é curioso porque o tipo de pergunta que a gente tem que fazer no ChatGPT para que a coisa caminhe, né, que evolua e tal, é um tipo de pergunta retórica que, em termos de criação literária, a gente sempre entende como uma espécie de equívoco, tá certo? Ou algo a não ser feito, né? Porque é o tipo de diálogo que traz a informação excessiva, a informação reveladora, excessivamente reveladora, e que não corresponde à escrita de ficção, que é justamente um jogo de esconder informação, ou de oferecer a informação no momento correto, no contexto correto, né? Então, a pergunta retórica ela é mais apropriada no ambiente, sei lá, jurídico ou acadêmico, né? Ou nas aulas, talvez. Mas para a escrita de ficção definitivamente não é um lugar dela. E, no entanto, é somente com ela que você evolui, porque você oferece o subsídio necessário para a inteligência artificial fazer o seu rastreamento e conseguir caminhar adiante respondendo às suas perguntas. Não à toa, a inteligência artificial sempre responde com a pergunta embutida. Ela traz a pergunta que você fez embutida, e nisso ela tende a uma redundância extrema. No texto, no trabalho de edição do texto da Folha, né, porque foi difícil, porque o meu exercício resultou num texto gigantesco. Aí depois, eu acho que eu tive mais trabalho para cortar o texto do que propriamente para escrevê-lo. E, além de tudo, se existe algo que nós aprendemos, eu, como escritor de ficção, aprendi muito quando comecei a colaborar com a imprensa, foi algo relativo aos benefícios do corte do texto, né? Como o corte, saber cortar, beneficia a qualidade do teu texto, a agilidade, a fatura estilística, o que seja. E, pois bem, eu cortei o texto, enviei cortado, a Folha cortou ainda mais para caber na diagramação. Isso fez, ou seja, ninguém acrescentou nada no texto do ChatGPT. No entanto, se retirou. E, portanto, essa retirada, esse processo de desbastamento, fez com que o resultado impresso, publicado, soasse muito melhor do que realmente é. E isso tem um caráter assim que é importante, que acho assim, mereceria até uma nota de rodapé qualquer. Eu fiz uma nota no Abre, né, no textinho de abertura, explicando que
os cortes, que a máquina tendia a ser redundante, que os cortes foram nesse sentido, mas acho que foram um pouco mais além disso, sabe? Foi necessário fazer. E o texto, ela ficou muito proeficiente, assim, né? Enquanto eu escrevia, e mais do que isso, enquanto eu editava o texto, eu me preocupava, e se a máquina soar mais inteligente do que eu, né? Era uma pergunta que passava, assim. Então, a inteligência artificial, digamos, diante da inteligência orgânica, dá de 5-0, 7-1. Era uma preocupação que eu tinha. No entanto, voltando a essa questão do retórico, acho que é inevitável o aspecto retórico e da informação. Mas não te parece assim que o que está em xeque hoje, em relação, primeiro, à evolução dessa tecnologia, mas, sem dúvida nenhuma, já há mais tempo, muito provavelmente com o surgimento da internet ou a popularização da internet e, portanto, da tecnologia de copy-paste, que me parece que, em termos técnicos, foi o que a internet nos trouxe, ou seja, a possibilidade de pesquisa, um grande manancial de pesquisa, a possibilidade de você copiar aquilo, colar e gerar uma nova coisa. É nesse sentido, o sentido da informação, de onde entra a informação, até onde vai a informação. E talvez eu use informação aqui no mesmo sentido que você usa a palavra contexto, aí, no seu comentário anterior. Não te parece que é relativo a esse, os caminhos, pelo menos num sentido, no sentido de evolução da ferramenta, né? Mas, no entanto, esse uso da informação que a inteligência artificial possibilita abre novos questionamentos relativos, por exemplo, à questão da propriedade, produção e propriedade, em relação a questões relativas, advindas disso, como autoria, por exemplo, a noção de autoria. Exatamente. E, nesse sentido, a gente precisa lembrar que a noção de autoria é uma coisa muito, muito jovem na história da cultura humana, né? Sei lá, também surge com o romantismo, né? Ao mesmo tempo que surge o cara dizendo eu sou iluminado, eu recebo das musas tudo aquilo que precisa ser dito, eu, Shelley, eu, Byron, ao mesmo tempo surge a noção de autoria, né? Esse nome, esse eu em primeiro plano, que diz determinadas coisas. Isso tem quanto tempo? 170 anos? Né? 200 anos? E lembrando que antes disso não havia autoria, né? Os textos eram copiados, existia a figura do copista, do escriba e etc. Os textos falados, criados por Homero e etc., eram falados e repetidos por gerações, né? Então, nesse sentido, será que é por aí também? Bem, é inevitável que seja, né? Não, eu acho que a questão da autoria é central, né, para o que a gente está falando aqui. E eu me lembrei que num desses textos que eu escrevi aí nos últimos tempos, a minha experiência foi justamente, talvez no mesmo sentido que a tua, né, mas assim, não foi no ChatGPT. Eu peguei um texto sobre, um texto que imaginava um futuro de escrita automática, quando os currículos das faculdades de letras adotariam um textos texto que você publicou no Cândido, né? Isso, em julho de 2022. É relativamente recente. O que eu fiz? Eu peguei, na verdade, é um pequeno livreto produzido por pesquisadores dessa área, e um dos textos ele é um híbrido de ensaio com ficção. Ele começa com uma história, né? Dizendo que as faculdades de letras, a partir do ano de 2025, sei lá, como se ela tivesse, esse autor estivesse escrevendo do futuro e dizendo que foi um momento foi um divisor de águas quando as faculdades de letras admitiram a autoria das máquinas e passaram a adotar nos seus currículos obras escritas por robôs, etc., né? Só que eu fiz o seguinte truque, né? Eu peguei essa historinha que estava em inglês lá nesse livreto e mandei o Google Translate traduzir, né?
E aí toda a primeira parte do texto é uma tradução por máquinas, né? E eu fiz alguns pequenos ajustes, mas ele deu conta, como hoje ele dá conta de muita coisa. Assim, textos que não sejam excessivamente herméticos e tal, coisas assim que contenham questões de contexto muito complicadas, ele se sai bem, né? E aí, na segunda parte do texto, eu explico isso, né? Explico que tudo isso está mudando rapidamente e até eu termino dizendo assim, né? A gente tem que lembrar dos bibliotecários de Borges, né? Que é aquela história de que, no fundo, todo novo texto é uma colagem de textos antigos, a qual você acrescenta desde 200 anos atrás, né? Porque era uma coisa que não se fazia. Então, acrescenta-se um nome de um autor, né? Então, eu fiz uma brincadeira ao final do texto dizendo assim, parafraseando Asimov, quem escreveu isso aqui fui eu, autor, né? E não eu, robô, porque no fim das contas, embora eu tenha usado em parte a proficiência da máquina para traduzir, fui eu que montei aquele texto, fui eu que pensei ele conceitualmente, etc, etc, né? Mas, de fato, você tem toda a razão. Assim, eu acho que uma questão central aqui é a da autoria. E quando você testou o ChatGPT a respeito de questões de escrita, você perguntou a ela sobre estilo, por exemplo, né? Sim. Você podia comentar um pouquinho o que ela te disse a respeito de estilo e também dizer para a gente, isso ficou de fora do teu texto da Folha por falta de espaço, né? Mas dizer um pouquinho para a gente o que o Cuenca, que está fazendo essa experiência final de tentar arrancar, né, extrair da inteligência artificial uma ficção, aperfeiçoando seus prompts, tentando fazer ela escrever alguma coisa que se pareça com uma ficção, o que o Cuenca te diz a respeito desse processo? Porque, como eu disse, infelizmente, por questão de espaço, a pequena entrevista com o autor humano, né, o Cuenca ficou de fora, embora você tenha deixado disponível para os teus leitores do blog, no teu blog. Pois é. Estilo e autoria, acho que é por aí, né? Bem, assim, eu tenho, assim, a gente precisa lembrar que essa inteligência artificial, ela está engatinhando, né? Ela equivale a um bebê, talvez balbuciando as primeiras palavras, assim. E, portanto, nós veremos, assim, uma evolução brutal em pouquíssimo tempo da tecnologia. No entanto, por hora, nesse momento aqui, o que me parece que talvez seja a fronteira final, limítrofe entre a autoria humana e a autoria mecânica, se é que a gente pode usar a palavra mecânica, a autoria algorítmica, talvez, me parece que tem a ver com um estilo. E aí a gente precisaria definir o que é estilo, né? Eu li um texto belíssimo da Mary Gaitskill, está na edição número 42 da revista Serrote, onde ela discute o que seria estilo. Ou a visão dela, talvez um pouco entristecida ou desesperançada, de uma certa evolução da concepção daquilo que é literário, que exclua, por exemplo, elementos essenciais de uma ideia de literatura que ela defende, como a descrição, por exemplo, descrição de mundo. E ela menciona um livreiro que ela conheceu quando estava na faculdade, que era um cara que ela frequentava muito, e que aparentemente, para ela, parecia que o cara tinha lido todos os livros do mundo e tal. E esse cara dá uma definição para ela do que seria estilo. Ele fala que é o substrato possível de cada autor. E aí ela não gosta da palavra substrato, né? Ele parece muito mecanicista, assim. E aí o cara tenta desenvolver a ideia, o que seria a ideia de estilo. Fala assim, olha, é aquilo que nos conforma, por exemplo, uma flor. O resultado, como ela flore, como ela cria seus galhos, como ela se esparrama no ar, isso é fruto exclusivo daquilo que ela pode ser,
do que a compõe. E esse elemento de composição que compõe essa planta é de quase impossível definição, segundo o ensaio da Getskill. E é isso o que conforma o estilo, o substrato daquilo que é possível, o substrato do que nos resta no ato de tentar escrever. O que nos resta, o que nos conduz, o que nos leva a algo, é o como. E me parece que é justamente o que essa inteligência artificial não tem ainda, o como. Uhum. O estilo pode ser entendido como como. Ah, eu quero escrever. Nas aulas de escrita, a gente ouve muito isso, né? E, bem, num dado momento qualquer em que nós começávamos a escrever também, a gente sentia isso. Falando, o que eu quero escrever, eu desejo escrever, o que eu quero escrever, eu não sei, só vou descobrir escrevendo. Mas como escrever é algo que você só descobre enquanto escreve. Não há outra maneira. Uhum. E na medida em que você escreve, você, enfim, chega a aquilo que te conforma, que é intransferível. E, sem dúvida nenhuma, esse como, para que ele surja, depende do lugar onde eu nasci, o que eu li, o que eu ouvi dizer, como eu ouvi dizer, quem disse, o cantarolar da minha mãe, né? Ou as palavras de ordem que eu ouvi enquanto eu estava na universidade. Enfim, tudo aquilo que me compõe como ser humano. Bem, num dado momento, essa máquina certamente vai ter, e muito provavelmente talvez já tenha esse arcabouço léxico, né? No entanto, o que ela não tem é a experiência de ouvir isso tudo. E mais do que isso, ela não tem talvez a experiência da oralidade alimentando a possibilidade, o veiculamento desse como, desse estilo. E é justamente essa a fronteira final. A partir do momento em que hoje você me manda um ensaio da New Yorker que eu não conhecia sobre o Whisper. Whisper.cpp, né? Pois é. Eu tentei baixar hoje e, infelizmente, não vai rolado aqui no meu computadorzinho mequetrefe. Eu vou ter que, para usar essa coisa, que é um negócio muito exigente, inclusive faz com que você precise ter conhecimento de codificação, de código e tal, nesse primeiro momento, mas é uma máquina, exige uma máquina uma CPU poderosa, coisa que eu não tenho. E usei uma versão web reduzida, mínima, e mesmo assim a máquina travou. Então, não vou conseguir dizer, mas você pode explicar melhor o que é o Whisper, mas me parece também, talvez, Christian, que uma ferramenta de escrita que funcione, que opere a partir da informação oral, pode trazer informação para as inteligências artificiais de modo a superar essa última barreira, essa fronteira do como, do estilo. É. E aí, meu amigo? Mas eu não sei, eu ainda assim tenho minhas dúvidas, viu, João? Então, só dando um pouco de contexto, eu já quero introduzir aqui os comentários bem interessantes da Júnia Carvalho aqui, que eu acho que tem a ver com essa questão do estilo, e já a gente volta ao assunto, mas só para não deixar a referência perdida, então surgiu recentemente essa outra inteligência artificial de uso gratuito, que na verdade é uma adaptação, né, com código aberto, ou seja, está sendo ainda trabalhado por centenas, milhares de programadores, né, a coisa vai sendo aperfeiçoada coletivamente, mas tem um programador em particular que criou uma versão amigável para usuários leigos, assim, e inclusive está prometendo uma versão web, porque hoje em dia, como o Joca falou, é um software que você tem que baixar e exige muito de uma máquina. Mas o que é o Whisper.cpp? Whisper, como uma palavra em inglês, né? Sussurro, ponto, C de casa, P de pato, P de pato. Whisper.cpp. É simplesmente a mais assombrosa máquina de transcrição de fala, né, de reconhecimento de voz jamais inventada. Assim, segundo esse ensaio que saiu da New Yorker há poucos dias, 3, 4 dias, escrito por alguém um repórter, né, que
precisava muito desse tipo de coisa, passou a vida enlouquecido com transcrições de entrevistas e coisas que ele tinha que fazer. O que ele explica ali realmente é assustador, porque talvez a situação mais difícil de contexto, porque, vejam, por escrito, a máquina tem tempo de fazer comparações, ela tem com o que comparar, né? Agora, uma máquina que consiga destrinchar as palavras que você está falando para que aquelas coisas que soam como uma, mas são outra coisa, que é o pesadelo, né, de quem tenta desenvolver essas máquinas, as palavras grudam umas nas outras, e dependendo de quem fala e tal, fica complicado. Ela consegue, assim, coisas que dependem muito de contexto, daquilo que está sendo transcrito a partir de uma gravação, inclusive legendas de vídeo passam a ser podem passar a ser feitas automaticamente. Tem até demonstrações disso no YouTube, usando essa ferramenta. Quer dizer, isso tudo passa a ser possível. E aí a reflexão que o ensaísta da New Yorker faz assim, imaginem se com essa ferramenta a gente começar a ter um imenso repositório do que a gente fala, né? Assim como a gente pode consultar, por exemplo, uma fala de 5 dias atrás, numa briga de casal, como consultaria um e-mail ou algo que foi registrado numa mensagem de WhatsApp. Na verdade, é um grande pesadelo distópico. Inclusive, tem um episódio do Black Mirror, que até eu anotei o nome dele, se chama Toda a Sua História. Não sei qual temporada que está, mas se chama Toda a Sua História, que é justamente isso. Assim, tem um implante cerebral, a pessoa consegue ver exatamente, ela consegue voltar numa discussão com o parceiro, com a parceira, e aí cobrar, né? Fica uma vida impossível, porque assim, você disse exatamente isso, né? Então, aquela coisa que é demasiado humana, da gente nunca saber exatamente onde está com o outro e tentar chegar a algum acordo, acaba, né? A gente vai viver sob a ditadura dessas máquinas que registram absolutamente tudo que a gente diz, não só o que a gente escreve, né? Agora, claro que pode ser usado para N coisas, né? Pode facilitar uma série de coisas, transcrições de depoimentos, sei lá, na área judiciária, isso pode ser muito útil, né? E por aí vai. Então, você menciona, eu esqueci de falar do Cuenca, né? Você mencionou aqui que o Cuenca perguntou sobre as respostas do Cuenca. Bem, o Cuenca, a partir do teste dele, resumidamente, no que ele me respondeu, ele dizia assim que, ironizando, como é característica dele, ele dizia que o chat GPT, do jeito que está agora, ele pode ser uma ferramenta muito útil para editores, agentes literários e para a escrita de ficção comercial. Ou seja, em algum lugar, ele brinca que em algum porão de Frankfurt, alguém da feira de Frankfurt, né, a feira mais popular do mundo, mais importante do mercado literário, já certamente deve ter uma convenção de editores, agentes literários e usando a máquina para escrever textos comerciais, ou seja, mais do mesmo, que redundam em termos de informação, né? Agora, mas isso que você dizia... Pois o que me preocupa, sim, por exemplo, né, em relação à transcrição. O Whisper, se o Whisper evolui, por enquanto ele está trabalhando com... a partir do feedback, do retorno de textos transcritos, de áudios ou endereços URL, que você copia e cola e ele transcreve para você. Mas e muito provavelmente, brevemente, ele pode começar a funcionar, ele já opera em 100 línguas, tá certo? A partir de um texto dito, falado, oralizado, né? Lembrando que Paulo Henriques Brito, que talvez está ali entre um dos 3 maiores tradutores em atividade no Brasil hoje, se é que é possível resumir isso, porque os tradutores são irresumíveis e são todos essenciais, mas certamente é um dos grandes tradutores da língua inglesa e que está há décadas em atividade. O Paulo Henriques Brito, há tempos, traduz oralizando, né? Ele lê
e grava um áudio, ou seja, vai ser muito útil, se é que já não está sendo, para ele transcrever essa tradução. No entanto, Paulo Henriques Brito, também é um enorme poeta, um dos maiores poetas contemporâneos brasileiros, e também escreve ficção, um importante escritor de ficção. Ele poderia perfeitamente escrever a partir da oralização. Lembrando que o ditado ele foi usado como uma forma literária, né? Dostoiévski é um caso famoso em que, acossado pelas dívidas de jogo, era um viciado em jogo, precisou escrever 2 romances simultaneamente para pagar as dívidas de jogo. Ele escreveu, sei lá, Irmãos Karamazov de tarde e O Idiota de manhã, uma coisa assim. Eu não me lembro quais são os títulos, né? Os títulos, mas ele contratou uma datilógrafa. E ele... Então, Joca, desculpa te interromper, mas sim, naquele ensaio mesmo da New Yorker, há uma sim. observação interessante. Ele diz o seguinte, que ele acha que o que mais transformou, o ensaísta diz, né? O que mais transformou a escrita, aquilo que você falava bem no começo do nosso papo, né? As técnicas, né? Não foi nem a evolução dos teclados, a máquina de escrever, o processador de texto, mas o uso de anotações orais, né? Então tem muitos escritores de ficção e não ficção que trabalham com uma primeira versão ditada, né? No caso do Paulo Henriques Brito, isso foi uma necessidade por causa de problemas de ler e tal, né? Mas assim, isso passou a ser um método para muitos escritores, né? Você usar o gravador, né? E especialmente aquele ensaísta americano que é meio repórter, meio escritor, que sai na rua e tal, e aí entrevista, ele volta para a redação gravando coisas no celular. Lá Hunter Thompson. Isso modificou demais o produto final, né? Ele dizia até que talvez tenha sido a maior revolução técnica, não sei se isso é exagero, na escrita tenha sido a possibilidade de registrar áudio, né? De registrar a voz. Eu não sei, Cristian, eu acho assim que não dá para dizer que é a maior, assim, eu discordo dele, né? No sentido de que me parece que é uma evolução, uma evolução da qual a máquina datilográfica cumpriu um papel importantíssimo, assim. Por quê? Porque o ato da escrita, com a máquina de escrever, ele deixa de ser uma extensão do corpo, no sentido de, assim, muda a postura corporal, né? Você não se debruça mais sobre a mesa, você... a iluminação, a gente pode, inclusive, incluir a iluminação aí, sabe? O cara não mais ser obrigado a escrever à luz de velas, né? Numa luz escuríssima. Eu acho que, em termos comparativos, assim, a gente pode considerar, existe um estudo incrível, que eu não vou me lembrar o autor, que compara a importância da miopia no desenvolvimento das artes visuais. A miopia antes da descoberta da miopia como um defeito visual, um defeito óptico, né? E de como isso pode ter interferido no desenvolvimento da técnica de determinados artistas e como isso propicia uma linha, uma tendência histórica nas artes visuais. Bem, a gente pode considerar que o movimento, você deixar de se debruçar e escrever à mão para passar, ou a ditar para alguém que datilografe para você, né? Ricardo Piglia tem textos incríveis sobre o papel da máquina datilografar, por exemplo, na obra de Kafka, ou na obra de Dostoiévski, e mesmo na obra de Vladimir Nabokov. Todos dependeram de alguém que datilografasse seus textos. E aí o Piglia... desculpa, ele mesmo terminou a vida, né, com uma doença degenerativa, ditando os diários, né, os últimos livros dele. Ditando os diários e usando, nos últimos momentos, um software que era movido pelo movimento da íris, e no qual ele escreveu os últimos contos dele. Então, sozinho, ele escreveu, operando, usando o movimento dos olhos, num teclado virtual, para escrever os últimos contos. Como aquela máquina que o Stephen Hawking usava, né, para se comunicar, que era a mesma doença, inclusive. Sim. O poeta Glauco Matoso, deficiente visual, perdeu a visão
em torno dos 40 anos, em decorrência do glaucoma. Ele foi pioneiro no uso, no desenvolvimento de um software movido por emissão movifocal, desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense, isso lá nos anos 90. Então, assim, em termos técnicos, a escrita, acredito que a escrita é afetada por essa historicidade tecnológica da mecânica propriamente dita da escrita. E eu acho que isso aí resulta também numa transformação do textual. Esse texto da Mary Gaitskill, que eu mencionei, que está na Serrote 42, ela fala isso, ela fala assim, olha, ela fala que está participando de um debate com o George Saunders, aquele escritor norte-americano, 10 de dezembro, Lincoln no Bardo e tal. E ela fala que ela faz uma crítica que, na hora, ela percebe que o Saunders achou pedante, onde ela reclama que a descrição de mundo não é mais, em termos estilísticos, um elemento importante da técnica de escrita. E aí o Saunders, que é um cara que vem do proletariado e que é um defensor da simplicidade, não da falta de complexidade no resultado do texto, mas é um defensor da oralidade e um sujeito peculiar. Ela percebe, ela acha que eles são amigos e tal, ela percebe que ele se sente incomodado e achou o comentário dela pedante e fala, como assim? Porque ela faz um comentário assim, olha, que ela sente falta ao ler um livro da movimentação do personagem que se aproxima da janela e olha as árvores e a partir das árvores vê em segundo plano um outro personagem que se movimenta e aquilo que ele faz e aquilo ganha uma conotação qualquer na narrativa. E ele fala assim, mas quem é que hoje em dia vai até a janela e olha as árvores? Né? E aí ela desenvolve um raciocínio discordando dessa... Será que ninguém mais vai à janela olhar as árvores? E essa capacidade de enxergar o mundo na medida em que nós, por exemplo, já não escrevemos mais na máquina de escrever, escrevemos nos nossos celulares. Eu acho que você está escrevendo no celular aí, se você estiver escrevendo no celular... né? A gente pode escrever no editor de texto do celular, do iPhone. Isso vai interferir na forma estilística do texto? Sem dúvida que vai. Eu menciono lá no meu texto da Folha como é inevitável você ver na fatura textual estilística do Ernest Hemingway a presença da máquina de escrever, né? No estilo telegráfico dele, aquela coisa rápida. E eu acredito que toda forma de registro mecânica certamente interferiu no resultado da literatura e na transformação. Aí a Gaitskill conversa com a Carol Joyce Oates e menciona algo assim sobre isso, comenta esse papo que ela teve com o Saunders, e ela fala assim, olha, ela estava falando da dificuldade que os alunos dela tinham na leitura de um texto sei lá, de um escritor americano dos anos 50, 60, que me escapou o nome agora, que é um cara muito descritivo, né? Exageradamente descritivo, e a Carol Oates, que é contemporânea desse cara, fala assim, realmente, mas nós seguimos adiante, sabe? Mas seguimos adiante para onde? Seguimos adiante para uma transformação do texto, certamente. Eu tenho a impressão. Mesmo aquilo que Júnia menciona aqui, ela fala aqui, mas uma coisa é o escritor que bebe de muitas histórias para escrever a ficção. Outra é o robô produzir textos bebendo do banco de dados e não citando fontes, que é o que a gente faz quando insere referências e citações em textos que podem ser acadêmicos ou não. Pois é, o Piglia tem uma outra teoria interessantíssima, que é relativa à importância do surgimento do discurso indireto livre. Ele considera que o discurso indireto livre só surgiu, ou só foi possível da forma com que a gente o conhece hoje, com o surgimento da imprensa, com o surgimento do jornalismo. Primeiro, do texto impresso, da forma impressa. E, a partir daí,
a necessidade da citação, ela não precisa ser mais através do discurso direto, diálogo, aspas. O discurso indireto livre talvez seja a forma mais atual de escrita. Está presente na obra dos escritores, acredito que os mais importantes hoje, sei lá, Laszlo Krasznahorkai ou Cormac McCarthy. Eles são puro discurso indireto livre, apesar que esse último livro do Cormac McCarthy tem muito diálogo, muito discurso direto. Mas você mesclar a citação dentro do discurso de um personagem, adulterando ela, é uma forma muito moderna de escrita de ficção. E é uma maneira que só se tornou possível graças à presença da imprensa no texto escrito, ou ao influxo da imprensa no texto escrito. Eu acho que nessa mesma linha aí, e a Júnia também escreve aqui as experiências que ela teve com a inteligência artificial, né? Algumas respostas curiosas, uma tentativa de escrever no estilo de Guimarães Rosa, e claro, quando pede, ela menciona aqui um texto técnico sobre branding, né? Fica bem legal, porque, quer dizer, depende muito de onde ele vai buscar, né, as referências dele, de onde, o que está disponível para ele. Como o próprio Joca disse antes, a experiência, tudo que forma uma cabeça, né, um ser humano, uma consciência, digamos assim, e que nenhum autor consegue evitar de transparecer no seu texto, isso ele não tem. Ele é um indivíduo formado naquele momento por aquela demanda que você pediu para ele, né? Então, alguma coisa, aquilo que a gente chama genericamente subjetivo, que é mais subjetivo, é patentemente artificial no caso dele. Quer dizer, é aquilo que ele consegue juntar ali no momento para te entregar alguma coisa, né? Agora, esses textos mais banais, vamos dizer assim, né, informativos, o mesmo que eu disse sobre o Google Translate, né, aquilo que não é estilisticamente ou sintaticamente ou tematicamente, conceitualmente muito complicado, né, essas máquinas já estão fazendo muito bem. Agora, respondendo um pouco a isso também, estão sendo feitas inúmeras experiências, né, com o ChatGPT. E um amigo meu escreveu um texto também essa semana, num portal de notícias, uma coluna de um veículo de Curitiba, onde eu moro, o Jornal Plural, em que ele pede ao ChatGPT para fazer um roteiro de viagem para ele, né? E ele pega e usa a nossa própria cidade. Ele usa Curitiba, porque, enfim, é um veículo que circula localmente, e as pessoas sabem exatamente do que o robô vai falar ali. É curioso que o resultado assim, convencionalmente falando, é fantástico. Quer dizer, para um turista de primeira viagem, é perfeito. Então, está tudo ali o que você precisa fazer. Você dá um prompt simples do tipo, gosto de arte, cultura e contato com a natureza, né? E ele te diz para ir no Jardim Botânico, dar uma caminhada, para visitar o Museu Oscar Niemeyer, etc. Então, um roteiro básico turístico, né? E lendo aquilo ali, assim, fora o fato de que ele mandou fazer 300 coisas no mesmo dia e botou as coisas numa ordem geográfica um pouco impraticável, que você tinha que ficar indo de um lado para outro da cidade, os deslocamentos não entraram na conta dele, questão de contexto, né? Mas fora isso, o que mais me chamou a atenção, e eu lembrei imediatamente, de uma diferenciação que aquele filósofo francês, Michel Onfray, que escreve, ele se notabilizou por causa de livros sobre ateísmo e tal, mas ele tem um livrinho pequeno que saiu pela LPM uns anos atrás, que é a Teoria da Viagem, e ele faz uma diferença entre o turista, o viajante e o peregrino. Ele pega 3 tipos de viajantes, né? E eu acho que o ChatGPT, aqui fazendo um pouco uma metáfora também, ele só consegue ser um turista da escrita. Ele não consegue, assim, quando você viaja com espírito de viajante mesmo, né? Você não vai nos lugares turísticos. Eu não sei se sou só eu, mas assim, você fica batendo perna numa cidade durante horas viajante benjaminiano. Exato, para achar aquele botequinho, aquele lugar, você não quer. Vai se perder. Acho que o chat não levou o turista ao Bar do Pudim, por exemplo. Exato, exatamente. não consegue achar aquele lugar especial da cidade, né? Que você só no qual você vai esbarrar, né? Aquela coisa que você vai encontrar assim, absolutamente por acaso, né?
eu acho que é uma boa metáfora também. Bom, Pois é, eu tenho um exemplo então, para isso aí. Eu estou escrevendo um ensaio para um livro, e ao final do ensaio tem uma linha do tempo. Uma linha do tempo que relata todos os eventos que foram representados ali no livro. É um livro de fotografia baseado num álbum em álbuns de familiares de fotografia, né? E, bem, como material de base, eu tinha uma entrevista feita com as pessoas envolvidas. uhum, Mas era uma entrevista. E as informações relativas à cronologia dos fatos estava toda entremeada ali na entrevista. E eu fiz um teste. Eu pedi para ela desenvolver, expliquei a situação, o contexto, pedi para que ela destrinchasse essa entrevista na forma de uma linha do tempo com desenvolvimento cronológico, e ela fez isso em 5 segundos. Eu uhum, levaria, muito provavelmente, 2 dias para fazer isso, porque eu não tenho a menor vontade de fazer essas coisas que são o trabalho braçal da escrita. É um negócio que eu sempre ficaria algumas horas procrastinando, mas levaria muitas horas para fazer, certamente. E ela fez em 5 segundos. Ficou perfeito? Não. Tem furos, tem problemas, mas como uma base de trabalho foi muitíssimo útil. Muito, então, eu organizei aquilo, verifiquei se não havia erros, acrescentei aquilo que faltou e assim por diante. Eu tive um primeiro esboço bastante útil do uhum. texto. Agora, sei lá, né, Christian? O- Bem, isso aí tem tudo a ver com os primeiros comentários que eu vi nas redes sociais, relativos não somente ao texto que eu publiquei lá na Folha, né, o retorno que eu vi, os comentários e tal, e depois, posteriores a outros comentários, a primeira preocupação é relativa a essa, né, a substituição do trabalho humano ou do papel do autor humano Uhum. nessa atividade, nessa tarefa. E quase sempre. Agora, não te parece que isso acompanha a história da cultura humana desde sempre? Eu sei lá, quando eu ouvi falar no chat GPT, ou quando surge qualquer nova tecnologia vinculada à escrita, eu não posso deixar de pensar na Fedra de Platão, e onde Sócrates manifesta lá sua preocupação com o surgimento da palavra escrita e Uhum. como isso vai afetar a capacidade de lembrar humana, a memória humana, né? E quem pode tirar a razão de Sócrates? Acredito que na medida em que cada um dos ganhos relativos a essas muitíssimas etapas da nossa história tecnológica, algo se perdeu, algo irrecuperável, na medida em que algo outro se ganhou, sabe? E, né? Enfim. Eu queria aproveitar a deixa, Joca, para te perguntar, uma vez que a gente está aí com hora e pouco já de conversa, acho que já demos conta aqui dos comentários que apareceram no chat até agora, mas continuem à vontade, gente, aí, se quiserem participar. Mas queria aproveitar para engatar aí nessa tua reflexão aí, uma pergunta que acho que te dá a oportunidade de falar um pouco do curso, né? Porque você intitulou o teu curso A Arte e o Desastre do Romance, né? E acredito que uma das questões que deve aparecer de cara é assim, um quanto de arte tem aquilo ali, o quanto de inspiração, para usar a velha dicotomia, e o quanto de transpiração, né? Quer dizer, quanto que romance é arte e quanto que romance é técnica, né? Porque é o que a gente está falando aqui. Talvez a gente possa queimar algumas etapas braçais, não talvez uma experiência radical, como a Cuenca está fazendo, que é pedir, a partir de prompts, que a inteligência artificial escreva o romance, né? Sim. Mas otimizar a escrita, digamos, essa palavra é horrível, mas agilizar um pouco a escrita do romance, usando tudo que... Eu, como você, eu acredito que eu entendi isso, pelo menos eu sou entusiasta de tudo que possa poupar trabalho braçal né, da gente que Sim. escreve. É, Mas aí te deixa a pergunta: o que é arte, o que é técnica no romance,
E como é que isso entra lá no teu curso, a Arte e o Desastre do Romance? Pois é. Todas as perguntas que eu fiz para o chat GPT na matéria da Folha, ele não tem só uma tendência à redundância informativa, né, informacional, mas ele também tem uma tendência a relativizar tudo. Então, eu me perguntava assim, pô, tá, mas questões relacionadas ao estilo, como um elemento definidor daquilo que a gente poderia entender como uma obra de arte, né? Que tem a ver com a linguagem, com o desenvolvimento pessoal artístico de um autor, de uma autora, e de como isso está relacionado ao tempo, ao processo de investigação, de descoberta desse próprio estilo, dos temas, das obsessões temáticas e tudo mais. E aí ela me responde sempre, olha, isso aí tudo é muito subjetivo. Um leitor pode achar isso aqui chatíssimo, Beckett, chatíssimo, e adorar sei lá, e achar um texto sei lá, para ser simpático, não vou mencionar ninguém, mas, né? Tá, daí eu perguntei, tá, mas para a gente entender qual é o valor, o processo de valorização ou de qualificação de um texto, a gente não tem que obrigatoriamente atender ou procurar historiografia crítica também? Falou, olha, mesmo a historiografia crítica, os críticos, eles são muito subjetivos nas suas escolhas. Um pode valorizar isso, outro pode valorizar a chouriço. Ou seja, me parece, essas respostas, ali tem um elemento, inclusive, que eu gostaria de ter explorado no texto, se houvesse espaço, mas relacionado a um beco sem saída que a gente pode encontrar também, no qual, onde esse processo de relativização de tudo é igual e tudo vale tudo e etc., vai nos conduzir a uma incapacidade de apreciar a possível arte de um determinado autor que não atenda a preceitos muito óbvios e muito claros e quase sempre vinculados à literatura comercial, que é aquilo que as pessoas normalmente conhecem. Ou seja, uma avaliação feita a partir de elementos estatísticos e não estéticos. E aí isso aí tem uma preocupação, me preocupa profundamente. Eu acho que foi um dos motivadores da criação desse curso, dessa oficina, porque eu entendo que a escrita de ficção, bem, acho que já está muito bem exemplificado aqui no comentário que eu fiz sobre estilo, mas acredito que a escrita de ficção ela depende muito do erro. E esse erro, nas suas muitas implicâncias, inclusive etimológicas, no sentido de errar à procura desse mesmo estilo, ou de errar e de entender que o erro pode ser um acerto num determinado contexto daquilo que você deseja fazer, né? Por exemplo, sei lá, a escrita de ficção modernista de um Antônio Fraga, ou talvez de um sujeito mais próximo, um herdeiro, como o João Antônio, que usa a dicção de um determinado subgrupo urbano marginalizado como elemento de construção da fala literária dele como escritor, pode ser entendido um erro diante da norma culta. No entanto, em termos de escrita, tudo o que João Antônio simboliza, em termos daquilo que é o valor estético essencial do trabalho dele para a literatura brasileira. E também que demonstra a singularidade dele, e que só pôde ser construída porque ele frequentou aqueles lugares, ele esteve naqueles lugares. Agora, evidentemente, a experiência não é tudo, né? O observar, o estar, o ouvir. Também há outros elementos relativos à experiência que podem ser usados na construção de uma voz autoral. E a colagem, os elementos técnicos das vanguardas, ou a percepção de que a escrita de ficção exige uma espécie de desconhecimento relativo àquilo que está sendo feito, e que é o processo de escrita propriamente que vai te conduzir ao sentido daquilo. Enfim, são todos elementos que me interessam, assim, e que são, assim, as palavras de ordem do A Arte e o Desastre do Romance.
Porque as pessoas começa... sempre mencionam a arte, mas quase nunca o desastre, né? No Exato. processo de criação. E você começa essa edição do curso... No dia 1º de março. É uma terça? Uma quarta? Não, uma quarta, né? Você é meu companheiro de dia de semana. São as quartas-feiras a oficina, exato. Legal. Bem, e você explora ficção, escrita de ficção e política, né? Que são dois temas candentes, digamos assim. Eu acho que a política é um tema essencial, é essencial da literatura, mas talvez nunca tenha sido tão candente em termos de... no sentido de que é um elemento que pertence a uma narrativa pública, mas que tem cada vez mais conformado e aderido, né, no discurso da criação literária e da ficção propriamente dita, não somente da não ficção, do jornalismo e tal. Então, acredito que a ficção, e não é só um fenômeno brasileiro, tem se tornado cada vez mais política, né, Christian? É isso que você explora? Como é que é? Na verdade, assim, eu até ao longo dessa conversa, e já no momento em que a Noemi mencionou, né, na apresentação, que tem gente preocupada com o uso dessas ferramentas, ChatGPT, para espalhar fake news, né? Realmente, o tipo de... a facilitação, né, que essas ferramentas promovem, da distorção de fatos via escrita, né? Aliás, o ChatGPT, uma das aplicações mais óbvias e já detectadas é que ele escreve discursos, né? Quer dizer, se você usar os prompts certos, ele cria ali rapidinho para você um discurso fascista melhor que qualquer um que o Bolsonaro jamais pronunciou, porque realmente ele não consegue juntar duas frases. Então, acho que assim é uma ferramenta utilíssima, né, para ser convincente sobre qualquer coisa, né? E, enfim, como que se combate isso é outra história. Aliás, vou mencionar de novo o Black Mirror, que tem um outro episódio que é um dos clássicos, assim, que se chama Momento Waldo. Não sei se vocês viram esse, que é um sujeito que ele dubla um personagem, assim, que é um bichinho, assim, fofinho, e ele começa a ganhar popularidade por causa de um incidente, aquela coisa de viralizar, e o bicho se candidata, né? O personagem se candidata a um cargo público, e ele cresce, ele vira, enfim, esses clássicos que a gente tem visto por aí, influencers / trolls de internet que entram na política, né, porque apertam os botões certos, né, chocam com as coisas certas e tal, certas, né, no mau sentido, né, com aquilo que funciona para mobilizar, né, as massas pelo que elas têm de pior, assim. E eu fiquei pensando o seguinte, no episódio tem um ser humano por trás, né? O ChatGPT e essas ferramentas são o Whisper, né? A partir de um banco de dados enorme, você pode criar um robô que faz isso automaticamente a partir de alguns comandos, não precisa nem ter alguém manipulando por trás, né? E o meu curso, na verdade, ele obviamente não passa ao largo dessas questões, né? Mas ele faz um percurso muito muito claro, assim, um roteiro sugerido por um cara que eu considero assim um dos mais talentosos. Eu não chamo nem de cientista político, é historiador das ideias, assim, um cara que tem uma capacidade de síntese das coisas, que é o David Runciman, que é um autor já publicado no Brasil pela editora Todavia. Ele publicou aqui Como a Democracia Chega ao Fim, que foi um livro talvez um pouco prejudicado por um outro, que é o Como as Democracias Morrem, né, que saiu antes e todo mundo só conhece esse, mas eu acho que o Runciman tem uma pegada muito interessante assim sobre as mesmas coisas. E eu traduzi para Todavia, não foi lançado ainda, um livro dele que é exatamente um roteiro pelo pensamento político, 12 pensadores, né, do Hobbes até o Fukuyama, então pega assim 3 séculos e meio de pensamento político. Mas eu adapto esse roteiro, porque afinal de contas o curso não é um curso de filosofia política. A partir das ideias ali fundamentais desses pensadores, eu sugiro textos. Alguns, na verdade, são sugeridos até pelo próprio Runciman, nesse seu curso. Inclusive, eu fiz o curso presencialmente, no período que eu passei de pós-doutorado em Cambridge, eu fiz o curso com ele, e ele transformou esse curso num podcast e depois num livro. E ele faz recomendações de leituras de ficção para acompanhar as ideias, né,
esse arco, né, do pensamento político do século XVII ao século XX, e eu acrescento outras leituras. Então, eu acho, por exemplo, que um livro que não é visto geralmente como político, mas que fala exatamente dessas coisas aqui, né, do poder da palavra, do poder das máquinas sobre nós, é o próprio Frankenstein, né? O Runciman tem uma definição muito boa. Ele compara o Leviatã do Hobbes com o Frankenstein, né? Dizendo que são duas imagens imponentes na moderna literatura do robô pioneiro, da criação humanoide que dotamos de um poder que não compreendemos completamente. Então, na verdade, o Leviatã é um personagem literário. A gente não costuma pensar assim, mas ele é baseado num mito, né? E ele é, na teoria do Hobbes, um personagem literário. E o Frankenstein é um livro que eu traduzi, então eu consigo fazer esse tipo de conexão, além do que, olhando por um outro aspecto aí, a Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein com 18 anos de idade, ela é a filha que a Mary Wollstonecraft, que é uma das pioneiras do feminismo, deu à luz e morreu dias depois do parto. Ela é a filha de uma das pioneiras do feminismo, né, da Mary Wollstonecraft, que a gente também lê no curso, a partir das recomendações do Runciman. Então, é assim, uma mescla, né, de ideias políticas com ficção literária, que eu acho que ajuda a gente a compreender o que vem acontecendo recentemente na política, porque muita coisa está virada de cabeça para baixo, né? Tudo aquilo que a gente tomava como certo, né? Enfim, as instituições, os representantes, né? Os governos, etc., de repente se tornou supérfluo para quem faz política e maligno para quem sofre as consequências da política, né? A política, de repente, foi tomada por esses personagens, né, terríveis, né, que tornaram os últimos anos assim, muito difíceis, não só no Brasil, acho que no Brasil e no mundo. Então é mais ou menos essa a ideia do curso aí. Eu acho que o tema comum das máquinas, né, das máquinas que tomam o poder, né, e que detêm o poder da palavra, de alguma forma, como a gente discutiu aqui, esse tema comum acho que perpassa aí os nossos interesses e os nossos dois cursos. Pois é, Christian. Olha só, tem uma questão, né? Eu estava falando sobre a forma com que as pessoas têm reagido nas redes sociais a esses muitíssimos textos, né, que têm surgido tratando das inteligências artificiais, do chat GPT e tal. E aqui é meio que para encerrar, né, que eu já vi que alguém está te beliscando aí. Você encerra o teu texto eu acho que é o texto acadêmico, talvez, ou talvez o texto do Cândido, agora já não me lembro mais, mas você diz o seguinte, assim, você fala assim, um autômato com aspirações ao que é inapelavelmente humano sempre terminará por se revelar um monstro. E acredito que é o que todos estão pensando quando vem a proeficiência dessas inteligências artificiais. No entanto, me parece que falta uma outra metade da reflexão ou da percepção relativa a essa transformação que a gente vem sofrendo, que é a seguinte: o humano que automatiza aspirações humanas, desumanizando-as, também não se tornará um monstro? Porque é o que a gente percebe, né? Na medida em que as pessoas vão se desumanizando, à medida que procuram, que se desvaloriza toda e qualquer... por exemplo, a importância da arte, ou na medida em que nós substituímos a leitura de obras difíceis, ou da literatura que seja, pela leitura do Facebook, ou substitui o livro pelo smartphone.
enfim, fragmentos de textos, né? fragmentos de texto. Estaríamos também nos transformando em monstros, né? Na medida em que a gente se desumaniza, porque esse é o grande preço a ser pago, acredito, né? Eu gosto de uma ideia um dos pais da cibernética, ou talvez o pai, que é o Norbert Wiener, que cunhou a expressão servomecânicos. Então, hoje nós somos servomecânicos. É uma palavra valise, né? Assim, servos mecânicos. O homem pode ser considerado hoje um servomecânico. Nós estamos aqui alimentando redes, alimentando o Twitter gratuitamente, alimentando de feedback, de retorno, toda essa máquina algorítmica que se move, sem vivermos disso. Isso se tornou essencial para a gente, no entanto, não nos alimenta de nada, não contribui para o nosso bem-estar, para nada. E tem ocasionado esse tipo de surgimento desses verdadeiros monstros aí que tomaram conta da política, esses emblemas ícones da extrema-direita que usam as redes e o sistema de alimentação via feedback. Enfim. Mas isso é um assunto para um outro papo, retroalimentação, né? Retroalimentação permanente. Dessas ideias fragmentadas, então é muito fácil você criar uma realidade paralela a partir delas, né? Aliás, só para encerrar aqui, o meu curso também passa obviamente, por ficções distópicas, né? E aí tem Aldous Huxley, por exemplo, né? Tem um livro que eu descobri recentemente, do Kurt Vonnegut, chamado Piano Mecânico. O Philip K. Dick escreveu um livro chamado A Máquina de Governar, essa produção em português. Um livro traduzido muito antigamente, fora do catálogo. Enfim, tem uma série de pontos de contato entre política e literatura aí que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar. O meu curso começa na quarta-feira que vem, pessoal, dia 15 de fevereiro. Antes do Carnaval, né? A gente tem uma paradinha na quarta-feira seguinte e retoma, mas isso tudo é administrável pelas gravações. Acredito que no caso do Joca também, tudo fica gravado e quem não consegue assistir ao vivo as sessões, depois pode ver as gravações. Eu acho que vai ser muito legal, muito interessante. Muito bem. Eu que agradeço quem está elogiando ali, Stephanie, Júnior, eu que agradeço a presença de vocês até agora. Joca, grande prazer. Obrigado. Obrigado. Pela Valeu, Christian. Grande papo. Espero que o próximo seja ao vivo. Maravilha. E eu queria agradecer, por fim, a Noemi e ao João, aqui, ao pessoal da Escrevedeira, que possibilitaram esse encontro. Obrigado a todos, todas. Boa noite. Boa noite.